FACEI, a Faculdade Einstein, a faculdade do sucesso. Senhoras e senhores, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Nós estamos no portal Jorge Guedes, o portal da informação qualificada. Eu falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque o nosso programa é ao vivo, mas o senhor, a senhora pode estar assistindo a qualquer hora do dia, da noite, em qualquer lugar. Além do mais, nossa transmissão pela internet é para o Brasil e o mundo. A internet tem essa característica. Portal Jorge Guedes, o portal da informação qualificada, educativa. Senhoras e senhores, nós estamos próximos do dia 30 de maio de 2015, das 8 horas às 12, um workshop na Faculdade da Cidade. Não perca, inscrições gratuitas. Workshop da Faculdade da Cidade, no dia 30 de maio de 2015, das 8 às 12, com temas de grande relevância para o senhor e para a senhora, como, por exemplo, o assédio moral. O que vem a ser o assédio moral? O assédio moral é um dos temas. O segundo tema é a terceirização. O que significa o processo da terceirização para o Brasil? O como resolver a questão da terceirização, que já passou no Congresso e agora vai para o Senado. Não percam debates com grandes palestrantes de entidades sociais e de classes. Nós vamos ter a participação da ABAT, Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas, na Seccional Bahia. Aí o nosso querido doutor Mangabeira, um grande abraço. Nós temos convidados da FECOMBASE, Federação do Comércio, dos Comerciários do Estado da Bahia, e da FEComércio, que também nós temos o prazer e a honra de ter convidados, pessoas ilustres que estamos aguardando que irão comparecer também conosco para nos prestigiar. Mando um grande abraço ao presidente da FEComércio, ao superintendente da FEComércio e ao assessor jurídico da presidência da FEComércio, doutor Nelson Daia Filho, meu colega advogado. Um grande abraço. Um grande abraço ao gerente de marketing, que está também nos recebeu muito bem. Nós fizemos o convite e estamos aguardando a honrosa presença dos nobres companheiros nessa luta sobre a terceirização. É vantajosa a terceirização? Existe em outros países, como nos Estados Unidos, existe na Espanha. É boa para o Brasil? Sim, pode ser. Tem pontos positivos? Sim, pode ter. Tem pontos negativos? Sim, pode ter. Vamos contar com a participação também dos professores da Faculdade da Cidade, professor Marcelo, e diversos outros convidados também. Vamos contar com a participação do Dr. César Cabral, meu amigo advogado. Grande abraço ao Dr. César Cabral, da FECombase. É o advogado, um dos advogados da FECombase. Manda um abraço também ao Dr. Crescêncio, da FECombase, que é o advogado também da FECombase. Então, é um evento extremamente educativo, extremamente educacional. Não percam, dia 30 de maio, sábado agora, próximo, 30 de maio, das 8 às 12, na Faculdade da Cidade, no Comércio, no auditório. As inscrições são feitas na própria faculdade, no terceiro andar, na pós-graduação, com a professora Flávia Barreto. Aqui eu mando um grande abraço aí à professora Flávia Barreto, a nossa coordenadora de pós-graduação da Faculdade da Cidade. Um grande abraço ao nosso diretor da Faculdade da Cidade e aos nossos coordenadores, todos os nossos coordenadores dos cursos da Faculdade da Cidade, bem como ao nosso corpo docente, de colegas, professores, e o corpo discente. Um grande abraço também aos colegas da FTC. E é bom lembrar que a Faculdade da Cidade está com pós-graduações inéditas. Neuropsicologia, anote aí, faça sua pré-inscrição já.
neuropsicologia, com ênfase em neuropsicologia forense. A ênfase é dada através de um curso de extensão paralelo. Nós temos gestão de pessoas com um curso paralelo dando a ênfase de psicologia organizacional. Gestão de pessoas com psicologia organizacional. E nós temos também ciências criminais e direito penal, com ênfase em psicopatologia forense. São 3 cursos inéditos que começam no mês de julho. Então, rapidamente faça a sua pré-inscrição e garanta a sua vaga. Vagas limitadas. Faça a sua inscrição também para o evento no dia 30 de maio de 2015, das 8 às 12, workshop na Faculdade da Cidade. Faculdade da Cidade, workshop de 8 às 12, dia 30 de maio de 2015, agora. Faça já, nós estamos com a capacidade quase esgotada. Não perca, vagas limitadas. O tema assédio moral e terceirização, a nova lei que já passou no Congresso. Nobres amigos, senhores e senhoras, colegas, nós estamos aqui trabalhando numa série muito importante que trata dos acusados e presos inocentes. Existem acusados e presos inocentes? Uma pessoa que não tem conhecimento, uma pessoa leiga, me disse que não existe na cadeia preso inocente. Pessoa sem conhecimento jurídico, sem conhecimento sociológico, sem conhecimento psicológico, sem nenhum conhecimento. Porque existem sim presos e acusados inocentes. E essa série que nós já filmamos aqui, parabenizo aí ao portal Jorge Guedes, na pessoa do querido amigo Jorge Guedes, e um abraço à querida escritora, psicoterapeuta também que faz parte, a senhora Anita Guedes. Um grande abraço. Grande abraço a todos os nossos apresentadores, o Átila Torres, Eunice Espínola, ao nosso José Augusto Maciel Torres, a todos os apresentadores do portal Jorge Guedes. Um portal de excelência, com educação, com informação qualificada. Então, os presos inocentes existem sim, e nós precisamos detectar para coibir uma injustiça. E hoje, no programa de hoje, nós já trabalhamos nos programas anteriores com o caso da Daniela Toledo. Um caso, uma mãe acusada de matar uma filha, foi algo gravíssimo. Gravíssimo. Jorge Guedes, com exclusividade, nós fizemos comentários aqui no portal Jorge Guedes. Tivemos o caso do Vaguinho, um caso também terrível, um rapaz que foi considerado inocente, ficou preso e acabou sendo considerado inocente. Tivemos o caso do senhor Pereira, aqui em Salvador, Bahia, um guarda municipal que foi inocentado no júri. Nós aqui não julgamos, nós não somos julgadores, não somos juízes e nem queremos formar a sua opinião. O senhor e a senhora é quem forma a sua opinião. O senhor e a senhora formam a sua opinião. O senhor e a senhora não se deixe iludir, não se deixe enganar por uma mídia que quer lhe manipular. Cuidado, aqui o senhor é livre, o senhor pensa, o senhor decide. Então, esse caso de hoje é do Jair Dalberti. Ele ficou 3 anos preso. Olha, vou lhe falar, pense bem, o senhor e a senhora, 3 anos preso, sendo completamente inocente. O processo continha erros grosseiros. O Estado pagou 1,5 milhão de indenização a ele. Quem paga essa indenização, pense bem, é o senhor e a senhora. É o senhor e a senhora que vai comprar um carro, que vai comprar no supermercado produtos alimentícios. Todos esses produtos poderiam ser mais baratos se não fossem os impostos. E os impostos não são para pagar a indenização a preso inocente. Os impostos são para nós termos escolas para as crianças mais pobres. Nós temos que ter hospitais e clínicas. Os impostos são para isso e não são impostos para pagar a indenização a presos inocentes. Eu quero saber se as autoridades que colocaram ele na cadeia poderão ter uma ação regressiva para pagar
É preciso responsabilidade. É preciso responsabilidade. Erro grosseiro. E o mais gritante, as autoridades, às vezes, aqui eu rendo homenagem a todas as autoridades do Brasil, pessoas ilibadas, de moral e de grande capacidade de legalidade, de ética, de decência, etc, etc. Mas nós temos que ter cuidado, porque tem muita gente que gosta de aparecer na mídia. É culpado, é ele. Depois se candidata e ganha eleições. Olha, o povo gosta muito disso. E aqui o programa é da verdade. O programa não é um programa de mentira, tá? Então nós temos que ter essa clareza. Eu quero saber quem vai pagar essa conta, porque eu não quero pagar essa conta não. O senhor e a senhora estão pagando a conta de Jair Dalberti. Assista o nosso programa. Jair Dalberti, um preso inocente. Pelo menos pegamos informação na mídia. E o que ocorre? Nós fizemos essa reportagem para mostrar ao senhor e à senhora que um preso inocente custa caro, porque depois recebe indenização. Além do mais, quem é que suporta ficar 3 anos na cadeia tendo consciência e sabendo que não cometeu o delito? Então é preciso muita cautela. Vamos ter cautela. Não vamos nos deixar iludir pela mídia. Por exemplo, a confiança que ele inspirava na direção do presídio, né, e no juízo de execução penal de Joaçaba. Porque mesmo ele estando condenado por crime hediondo a uma pena de 15 anos e estando preso, condenado no regime fechado, ele teve autorização para trabalhar no serviço externo do presídio. Nós implantamos o caminho limpo. O que é? Os presos roçando e limpando as rodovias do estado, né? Como comunidade, bairro. Então ele passou, como ele tinha um bom comportamento, ele e mais os outros detentos, ele passou a fazer parte dessa equipe. Então talvez ele ponha até o cargo dele em risco para poder amenizar um pouquinho aquele sofrimento nosso, né? Então, nesse sentido, eu tenho que agradecer ele, né? Os primeiros dias que você sai da lá do fechado, até a vista da gente é estranha, né? Porque você está acostumado num ambiente mais escuro. Você não consegue visualizar tipo horizonte assim. Então você estranha o ambiente. Ela vai uns 3, 4 dias para se adaptar até com a claridade do ambiente natural assim de fora. O que a gente mais vê assim, pelo que aqui nossa realidade, geralmente quando cai algum assim com crime, vamos dizer, de estupro contra criança. Aí os próprios presos se rebelam também, maltrato, né? Mas você vai fazer o quê? Você tem que assistir também, né? Eu acho pior que eu vi era um cara que cometeu um crime, acho, contra uma menina em Tangará. Aí eles torturavam ele. Certo, o que ele fez foi barbaridade, mas acho que não justifica também, né? Então você tem que tentar administrar da melhor forma aquela situação, né? Você aprende a ser mais tolerante com a própria vida em si. Você acaba sabendo esperar mais as coisas. Você também? Você acha que eu não vou sair nunca daqui, né? Não, não é isso. Não vou sair nunca. Não. Agora tem um advogado que parece que vai dar um jeito, mas mesmo assim todas as provas estão ao meu favor. Eu continuo aqui dentro. Mas você vai sair, meu amor. Quando? Não sei, mas... Não vou sair daqui. A situação, pelos 15 anos que ele teria que cumprir,
Na época o crime hediondo era 2/3, então, ou seja, mais de 10 anos ele teria que ficar trancado. Não sei nunca. Não diga isso, não. Não aguento mais. Como é que ele iria esperar 10 anos para casar? Por mais que amasse, era difícil. E ele, com muita dor, ele disse para ela: segue a tua vida, que eu não vou ter condições de fazer você feliz. Quero que você continue com sua vida, que seja feliz. Você vai estar melhor. Eu te amo. Perdi era o pouco que eu tinha, mas eu perdi algo isso, tipo trabalho, o estudo, a namorada na época. E isso deixou ele muito magoado, muito triste. E essa angústia também, na situação, né, dele, pegou muito. Essas ideias aí de se matar, isso aí no início passa porque você fica meio sem opção. Ficar preso nubla a mente de Jair e ser livre é a única coisa que o motiva. Total ausência de provas contundentes da participação do Jair no crime. E então, um homem condenado não apenas perde sua liberdade, se for inocente, também perde a sua dignidade. Perdi era o pouco que eu tinha, mas eu perdi. Só a justiça pode devolver o raio de vida que tinha. Conseguirá provar que foi condenado por confiar no amigo errado? Essas ideias aí de se matar, isso aí no início passa porque você fica meio sem opção. Mas, como eu te falei, eu vou ter que encarar e tentar sair da situação. Não adiantava me rebelar com os colegas, contra os agentes. Isso só ia me trazer prejuízo, porque não ia me ajudar em nada. Quando eu no presídio, era poucos assuntos que se comentava, porque não tinha, era sempre a mesma coisa, né? Porque não tinha o que fazer, né? Você está estudando, né? Estou. Sim. Não é que nem a faculdade, mas dá para aprender bastante. Eu só deixo os mais próximos à família visitar no presídio. O que é mais distante eles não deixam visitar. Mas imagina, enquanto você sair daqui vai ter um trabalho bom, né? Eletricista, meu filho eletricista. Aí uma grana boa, e todo mundo precisa de eletricista na casa, não precisa? E o pai? E o pai morrendo de saudades, que nem eu. Tava com vontade de vir, mas você sabe, né? A passagem é muito cara e essa era a minha vez. Meu pai e a mãe iam visitar, os meus irmãos iam visitar também, os meus colegas iam visitar. Eu estive ligando pra tua noiva, aliás, querendo saber se ela tinha vindo, se tinha falado com você. Deve estar com muito trabalho, porque eu liguei, não consegui falar com ela. Você se encontrou com ela, falar com ela? Não vi ela, não. A mãe é a pessoa que sofre mais da família. Pra ela, assim, o filho dela parece que assim, já tinha morrido quando aconteceu uma coisa dessa. É complicado pra ela, né? Mas não é fácil, sabe? Não é fácil, não. Todos nós estamos tão tristes, filho. Então o senhor Nilton Barcaro me pediu encarecidamente para mim não poupar esforços para poder ajudar, assim como toda a carceragem do presídio. O
caso foi reaberto em meados de 2002. A investigação, sob o comando do Dr. Heber Vinchen, desvendaria as irregularidades acontecidas no processo do Jair Dalberti. E eram tão contundentes as provas novas que eu peguei declarações assinadas e carimbadas pelos policiais, né, também através de instrumento público, e os policiais civis que demonstraram também como que aconteceu todos os fatos da investigação e da culminação da prisão de todos e como que o Jair foi envolvido em tudo isso. Então demorou, doutor. Quando não tinha nada que ver com a história aí, tiver que mudar tudo aí, a gente muda e assina aí já era. Tá, você tá fazendo a coisa certa. Outros condenados da quadrilha, inclusive o Antônio Pereira, que foi um deles, que era conhecido do Jair, ele estava muito triste com a prisão do Jair. E eu fui conversar com ele e ele disse, não, eu faço uma nova declaração. Essa e essa. Vai. Vamos dar um jeito nisso. Com o juiz para ver o que se pode fazer. Essa declaração foi tomada pelos agentes penitenciários com fé pública dentro da penitenciária de Chapecó, que também repercutiu. Então, por mais que fosse considerado qualquer tipo de participação dele, com ciência dos fatos, não poderia ter repercutido numa condenação tão severa. E ela constatou que as provas produzidas realmente foram forçadas. Deu, pronto. Tenta acender aí a luz. Agora só falta arrumar as tomadas do escritório. Eu acho que ele tem que sair daqui a pouco. O processo de revisão teve uma duração, né, também bastante grande, talvez até por ser réu preso maior do que o esperado. Os erros grosseiros que foram, né, constatados, ou seja, da análise do processo em si, que já estava, né, finalizado, foram justamente a total ausência de provas contundentes da participação do Jair no crime. Foi bastante emocionante no julgamento, porque com 3 votos, de 7 votos, 3 votos contrários, eu praticamente desanimei. E pensei comigo mesmo, né, e junto com Deus, que Deus não permita que isso aconteça. Eu não posso acreditar que o resultado vai ser esse. Em agosto de 2004, 2 anos depois de reaberto o caso, o tribunal começou a deliberar, culpado ou inocente. Ih, cara, tá sabendo não? Vai sair fora, moço. Ah, é? Sim. Como que você sabe? E aqui a gente sabe de tudo, cara. Pô, mete o pé, bicho, arruma logo armado e vai à luta, moço. Dai, mete o pé, moço. Ô, Jair, vem aqui. Tá na hora. Você vai embora. Quem disse? Tá tudo pronto. Arruma as coisas, rapaz. Me trazendo ao alvará, disse que eu tinha sido julgado em Porto Alegre e tinha sido absolvido, que era pra eu ir pra casa. Valeu. Foi bom no dia que ele foi liberado, né? Que veio a absolvição dele, foi bom para todos nós, né? Porque a gente vê o sofrimento das pessoas. E ele ficou muito, né? No momento ele não acreditou, depois ele voltou e daí ele acabou, aí ele se emocionou, tudo, então foi muito legal, sabe? Então, daí eles vieram para mim, foi como que tivesse nascido de novo, quase. Por uma surpresa minha, se eu não me engano era uma quinta-feira, no final da tarde, por volta das 7 horas, o Jair me ligou do orelhão, que eu ainda estava no escritório, dizendo, muito obrigado, eu estou na rua e vou para casa.
Exemplo, nós temos um caso na Bahia que eu venho falando, e vai ser um caso de um preso inocente. Vai ser um caso de um preso inocente. Que somente a vítima que bebia, ingeria, com todo respeito à vítima, ingeria bebida alcoólica de 10 horas até 1 hora da manhã, somente a vítima o reconhece. Mas ninguém reconhece ele. Certo? Não tem testemunha, não tem prova de balística, não tem prova de pólvora nas mãos, o teste de pólvora nas mãos, não tem nada, não tem arma do crime, e ele está preso há 1 ano e meio. E vai a júri popular, possivelmente nós estamos com recurso em Brasília. Eu quero saber quem paga isso depois. Vamos ter cautela, porque nós queremos preencher lacunas, nós queremos colocar, através de uma ilação, uma pessoa na cena do crime e condená-la, para justificar, para mostrar que o Estado corresponde, que o Estado faz justiça, mas o Estado não pode fazer justiça cometendo outra. Então, muita cautela, muito cuidado ao condenar uma pessoa. Nós tivemos o caso, que nós vamos também passar, de uma senhora que foi linchada, porque foi dito que ela praticava mal as crianças, crime contra as crianças. Resultado da história, ela foi linchada, certo? E depois constatada que era uma pessoa inocente. Isso inclusive por redes sociais também. Nós já temos uma mídia também perigosa, que é a rede social, que tem que ter responsabilidade, que responde criminalmente pelos seus atos. Então vamos ter muita cautela, vamos ter muito cuidado ao julgar as pessoas, e antes devemos apurar os fatos e buscar a verdade real dos fatos e buscar as provas, porque 1 milhão de vezes, 1 trilhão de vezes, infinitamente, né, se absolver um culpado do que se condenar o inocente. Condenar o inocente é a impunidade e a injustiça duplicada, é uma forma de ampliação da injustiça. É melhor até a impunidade de você não achar o culpado daquele crime, do que você condenar o inocente. O ideal é que o Estado consiga punir o verdadeiro culpado pelos crimes. Mas nós temos o caso aí de Jair Dalberti, nós estamos passando paralelo a essa reportagem, os senhores vão assistir, e mais uma vez agradeço aqui ao portal Jorge Guedes, que faz um trabalho de excelência, um trabalho educativo, e os senhores poderão entender basicamente que um preso inocente é uma coisa muito séria e muito grave para o Estado. Eu gostaria de explicar também uma questão muito importante, que se tem dúvida, é que no tribunal do júri, nós temos no processo do júri, quando há um crime doloso contra a vida, nós temos 2 fases, é o bifásico. Ele tem a primeira fase, em que o juiz togado, aquele juiz que é um juiz concursado, esse juiz concursado, ele analisa os fatos, ele faz a instrução criminal, e dentro dessa instrução criminal, o que é que ele faz? Ele apura e, através daí, ele pronuncia. Pronuncia significa, ele manda para o júri popular. O júri popular é quem vai dizer se a pessoa é culpada ou não. A pronúncia, ele não condena, ele apenas que diz indícios suficientes de autoria. Se existem indícios suficientes de autoria, no plural, significa um conjunto de provas que possam levar o réu ao júri popular. Nessa fase, não é como na fase do júri de condenação. Na fase do júri nós temos indúbio para o réu, na dúvida, em favor do réu. Nesta fase, indúbio pro societatis, ou seja, e na dúvida, em favor da sociedade, ou seja, o encaminhamento para o tribunal do júri, que é o verdadeiro julgador do caso, certo? Então, o que eu não posso admitir é que um declarante, sendo vítima, certo? Porque a vítima já não tem a isenção. A testemunha é uma pessoa isenta, é uma pessoa que não conhece os fatos, que passou por um local e viu um crime, não conhece ninguém, não conhece nada, ela apenas vai
testemunhar. Então ela tem um compromisso, ela assume em juízo, é chamada de testemunha compromissada. Ela assume o compromisso de dizer a verdade em juízo. Ela tem um valor probatório muito grande, a testemunha, porque se ela mentir, ela estará cometendo falso testemunho. Já o declarante é aquela pessoa que está envolvida na cena do crime. Por exemplo, a vítima não tem a obrigação de assumir o compromisso de dizer a verdade. Não é compromissado perante a lei de dizer a verdade. Não responde por falso testemunho. Então, o declarante, a vítima, neste caso concreto que eu estou falando, a vítima que sofreu a 1h da manhã essa violência, nós temos o maior respeito. Nós respeitamos a dor da vítima e dos seus familiares, mas é preciso que façam reflexão para que não cometam uma injustiça. Porque o que ocorre é o seguinte, a vítima que estava lá viu, né, a pessoa que atirou nela rapidamente, em fração de segundos, e afirma que é essa pessoa. Não, se existisse outro conjunto, outros no plural, conjunto de provas, aí nós poderíamos dar valor à palavra do declarante, né? Prova de balística, pólvora incombusta, pólvora nas mãos do réu, né? A arma do crime, a balística, a arma do crime, a bala ser compatível com a que está no corpo das vítimas. Isso tudo daria, evidentemente, um conjunto de provas, por isso que a lei fala indícios no plural, suficientes no plural, de autoria, certo? Neste caso concreto, eu afirmo e provo, não existe em hipótese alguma, afirmo como expressão da verdade, não existe hipótese alguma, nenhuma outra prova, repito, nenhuma outra prova capaz de dizer que este réu é o culpado. Muito menos indícios. Pelo contrário, o que existe são os contra-indícios. Porque o declarante tinha ingerido bebida alcoólica de 10 horas da noite até 1h da manhã. 10 da noite até 1h da manhã. Eu, se tomasse bebida de 10 da noite até 1h da manhã, eu estaria vendo aqui 4 câmeras. Não estaria vendo uma. Simplesmente, este rapaz afirma que o réu é quem atirou nele, porém afirma com contradição. Afirma que este réu estava de camisa preta. Só que as filmagens do local antes do crime mostram que o rapaz estava de camisa verde clara. Que o rapaz era alto e magro, o rapaz é mediano e gordo. Então, isso é contra-indício. Então, jamais ele poderá ser pronunciado para o júri popular. E aí, o que ocorre dentro da lei? A impronúncia. O que é impronúncia? O processo tem que ser arquivado por falta de provas. É a verdade. A gente está aqui para dizer a verdade. Porque amanhã ou depois, nós podemos descobrir o quê? Nós podemos descobrir que uma pessoa, certo? Está na cadeia, passou anos na cadeia e é uma pessoa inocente. Outro tema muito importante que a gente vai falar, a gente vem falando e vai continuar falando, é a questão do assédio moral. O assédio moral no trabalho, que vai ser tema, não perca, do dia 30 de maio de 2015, das 8 às 12, na Faculdade da Cidade. Se inscreva, porque nós estamos com o auditório quase lotado. Nós vamos fechar a qualquer momento as inscrições. Dia 30 de maio de 2015, na Faculdade da Cidade. E nós temos a autora Marie-France Irigion. Ela é uma psicanalista, a Marie-France Irigion. Ela é uma psicanalista famosa e ela faz a distinção entre o que vem a ser um bullying, entre o que vem a ser um mobbing, entre o que vem a ser um acoso, entre o que vem a ser um assédio. Enfim, nós vamos discutir tudo isso lá neste encontro. E nós estamos lançando lá também o curso de Psicologia Organizacional. É um curso de extensão universitária com chancela da faculdade, reconhecido pelo MEC, Ministério da Educação e Cultura. Não perca! E nós poderemos também abrir o workshop para debates de temas importantes, como o caso de presos inocentes. Então, o senhor e a senhora, traga seu caso, venha, participe. Debate científico, de alto nível, com grande participação do meio acadêmico e do meio social. Não esqueça,
nosso núcleo transdisciplinar de Direito e Psicologia, ele está aberto para o senhor e a senhora participar. O senhor e a senhora podem participar conosco. E nós estamos com várias entrevistas programadas. E mais uma vez estamos fazendo a chamada porque estamos apurando, a nossa equipe de jornalismo está apurando o caso Nardoni. E o Tenente Neves é uma bomba. O Tenente Neves disse que no dia que a menina Isabela Nardoni caiu do 6º andar do edifício London, em São Paulo, ele disse que fez varredura completa no apartamento e não achou nenhum criminoso. Ora, esse Tenente Neves é mentiroso. Mentiroso. Por que ele é mentiroso? Porque ele chegou 15 minutos depois da queda da menina. Como ele pode ter feito, ele sabe como policial, como ele pode ter feito essa varredura completa? Como? Se ele chegou 15 minutos depois. Como acusar um casal, como foi feito na mídia, com 11 vezes a perícia foi até o local. 11 vezes. A perícia só vai até o local uma vez. Lacra-se o local, tira-se todos os dados e acabou. 11 vezes se está se repetindo porque tem algo errado. Muito obrigado, senhores e senhoras. Senhores e senhoras, muito obrigado por sua atenção. Portal Jorge Guedes, o portal da informação qualificada, educativa. Dia 30 de maio de 2015, não perca o nosso workshop na faculdade da cidade. Parabenizo ao portal Jorge Guedes e aos programas do portal Jorge Guedes. Assistam o programa Jorge Guedes. O portal tem programas maravilhosos. E assistam o nosso também, Núcleo Transdisciplinar de Direito e Psicologia, uma integração entre Direito e Psicologia. Mais informação nos próximos programas. Não percam o nosso workshop. E vem aí, já estamos anunciando a nossa web rádio, né, de Direito e Psicologia. Muito obrigado, um abraço à nossa edição, ao nosso querido Jorge Guedes e à nossa querida escritora, psicoterapeuta, senhora Anita Guedes, e a todos os nossos apresentadores. Até a próxima, se Deus quiser. Fique conosco. Grande abraço. FACEI, a Faculdade Einstein, a Faculdade do Sucesso.